Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência aqui ao nosso curso. Então estamos lá no passo a passo do advogado, especificamente lá no primeiro módulo, que é o curso Advogado do Autor. Então vamos dar uma olhada especificamente aqui nesse módulo. E nós temos hoje nessa nossa aula número 4, nós veremos o que significa lide, o que é processo e o que é procedimento. Então eu trouxe aqui um primeiro conceito do que é lide. Então lide é sinônimo de disputa, conflito, litígio. Então, a partir de agora, quando vocês perceberem que existe a palavra lide, vocês já têm uma noção. Opa, lide é a mesma coisa que disputa. Lide é um conflito, é um litígio. Então, vamos supor, bem grosso modo. Então, eu, Daniel, quando eu falo com alguma pessoa e acabo tendo uma discussão com ela, eu tenho uma briga, eu tenho uma discussão. Mas se essa briga, se essa discussão, ela passa para o Poder Judiciário, isso já muda de nome, vira para lide. Então esse é o grande nome aqui, só para que a gente entenda, é um termo técnico, é importante que vocês conheçam e usem isso no dia a dia. Vocês não vão falar assim, o conflito, não, coloca a lide, né? Então o objetivo, sei lá, o ponto principal da nossa lide, né? É o que está sendo discutido nessa lide, e justamente por ser um termo técnico, representa essa ideia de disputa, conflito, litígio, são opções que vocês podem interpretar dessa maneira aqui, o que é lide. Bom, vamos ver aqui o que é processo. Então, o processo ele é o instrumento para se conseguir a prestação jurisdicional, com uma sucessão de atos processuais específicos. Então, o que vocês têm que ter bem claro aqui? O processo ele é um instrumento, ele é uma forma para que a gente consiga a prestação jurisdicional. Então, claro, vocês já fizeram a faculdade, entendem como é a dinâmica do princípio da inércia, movimentar o Estado para que ele possa fornecer a vocês a justiça, ele possa fazer valer os direitos, né, tanto seus, dos seus clientes, da coletividade em si. Então, você vai movimentar o Estado por meio de um processo que é esse instrumento para que você consiga, de algum modo, fazer com que o Estado consiga fornecer aquilo que está prometido na lei para você. Então, a ideia do processo é assim, essa sucessão de atos. Então, é como que esse processo ele vai se desenvolvendo. Então, a petição inicial, aí o que vem depois, e depois, e depois. Então essa é a ideia aqui do processo. O objetivo do processo é conseguir com que a prestação jurisdicional chegue até o jurisdicionado. E o procedimento é essa sequência desses atos processuais. É a forma como que o processo se desenvolve. Então lembra que o processo é esse conjunto, né, dessa sucessão de atos, um ato depois do outro. E o procedimento diz como que esse ato vai ocorrer. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar no procedimento sumaríssimo. Então, você sabe que o procedimento sumaríssimo, ele vai dizer como que aquele processo vai ocorrer para que seja possível essa prestação jurisdicional. Então, o processo é essa ideia. O processo é um instrumento que é utilizado para conseguir a prestação jurisdicional. E o procedimento é como que esses atos separados vão se desenvolver. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simplório para que possa, desde agora, a gente já conseguir entender. Então, o processo, então a gente tem lá um processo que ele pode ser para discutir se a pessoa está certa ou está errada. E o procedimento é como que a gente vai mostrar que essa pessoa está certa ou se a pessoa está errada. Beleza? Uma outra ideia. Então, o município está me cobrando um tributo que é indevido. Então, eu vou ajuizar, né, um processo que é justamente, eu quero que o município não me cobre mais esse tributo. Que a justiça diga que o município não pode me cobrar mais esse tributo. E como que eu vou conseguir fazer isso? Por meio do procedimento. Então, como que eu vou apresentar a petição inicial? Como é que vai ser a contestação? E a réplica? E a audiência de instrução e julgamento? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, ok? Então, essa é uma pequena diferença entre processo e procedimento. Então, o processo é o objetivo que busca-se a prestação jurisdicional. E o procedimento é como que essa prestação ela vai se desenvolver. Muito bem. Então, outro ponto importante aqui que nós temos, cada vez mais o objetivo é mediar, é conciliar, né? Então existem algumas formas alternativas de solução de conflitos. Então a ideia é evitar todo aquele processo. Então quando nós levamos alguma demanda ao Poder Judiciário, isso demora, tem muito prazo para manifestação, por mais que ainda seja num juizado especial, ainda assim é lento, cada vez mais existem mais processos judiciais, é aquela ideia do negócio ser lento.
Então é algo super ruim. Então a ideia é que com essas outras formas alternativas de solução de conflito, a gente consiga de algum modo evitar o Poder Judiciário e todo aquele ônus que ele traz com a demora, todo aquele negócio que, caramba, demora anos para resolver, tá relacionado às custas, né, quando elas existem, a chance de alguém dar uma decisão que você vai ficar, putz, essa decisão ela é injusta. Então, para evitar tudo isso, existem outras formas de solução de conflitos que nós podemos classificar aqui como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Então, quando a gente fala da mediação, então a mediação ela é uma atividade técnica exercida por um terceiro que é imparcial, e esse mediador ele não tem um poder de decisão. Então, o mediador não vai chegar assim, olha, beleza, tá aqui, a decisão é essa. A mediação é justamente para que o escolhido, né, ou ele pode ser escolhido pelas partes ou ele pode ser aceito pelas partes, né, e ele vai auxiliar e estimular a identificar ou desenvolver essas soluções consensuais para as controvérsias. Então ele não tem essa ideia, a decisão é essa. O mediador, perdão, é justamente essa ideia. Pessoal, vamos aqui entender, né, o que aconteceu, vamos estimular vocês a tentarem se entender. Então existe uma lei, que é a lei da mediação, que é a lei 13.140, e que ela traz essa ideia do que é a mediação. Lembrando que essa ideia da mediação aqui não tem nada a ver com aquela ideia da mediação que acontece dentro de um processo judicial, tá? Então são coisas diferentes. Aqui especificamente é uma técnica exercida por um terceiro imparcial sem poder decisório, mas ele não tem nada a ver com o processo. Então lembra que isso aqui é uma forma alternativa que está fora do processo, tá? Então é possível tentar resolver um conflito por meio da mediação sem provocar o poder judiciário. A mesma coisa aqui vale para a conciliação. Então, qual que é a ideia da conciliação? É a facilitação por um terceiro para que as partes se componham, podendo o conciliador formular propostas de transação. Então, a pequena diferença da mediação para a conciliação é que na mediação é como se esse terceiro imparcial ele não vai falar nada. Ele só vai conversar com as pessoas, mas ele não vai propor nada. Na conciliação existe essa ideia de tentar, de alguma forma, propor alguma possível solução. Ok? E outro ponto importante que nós temos aqui é a arbitragem. Então, a arbitragem é um método de resolução de conflitos, no qual as partes definem que uma pessoa ou uma entidade privada irá solucionar a controvérsia apresentada pelas partes, sem a participação do Poder Judiciário. Então, veja que é mais uma sem a participação do Poder Judiciário, porque é uma forma alternativa de resolver conflitos, não levando ao Poder Judiciário, né? Então, a arbitragem ela é caracterizada pela informalidade, embora com um procedimento escrito e com regras definidas por órgãos arbitrais e ou pelas partes. A arbitragem costuma oferecer decisões especializadas e mais rápidas que as judiciais. Então, qual que é o grande ponto da arbitragem? Então, existe uma câmara arbitral, por exemplo, que ela vai julgar esses casos que as partes optam, né? Tanto podem ser contratualmente, antes do conflito mesmo, ou durante o conflito, em levar o conflito em si para que um árbitro decida. Então aqui, lembra que não há participação do Poder Judiciário. Então vamos supor, aquele exemplo lá eu estava dirigindo, alguém abarrou a traseira do meu carro, etc., tive um prejuízo. Então eu posso combinar com essa pessoa e digo, fulano, nós não vamos ajuizar uma demanda perante o Poder Judiciário. Vamos levar para que um árbitro decida. E essa decisão do árbitro, claro, o próprio nome já nos diz aqui, será por meio da arbitragem. Então, essas são aqui algumas formas alternativas para tentar solucionar um conflito: a mediação, a conciliação e a arbitragem. Isso, dentro das próximas aulas do curso, vai aparecendo, a gente vai fazendo as ponderações necessárias também. O mais importante é saber que elas existem, tá? Então, a Câmara Arbitral, então, ela é uma entidade autônoma, ela é especializada na execução, na solução, de conflitos que versem sobre direito patrimonial disponível por meio de regras e procedimentos próprios e dos mecanismos da lei de arbitragem. Então, a própria lei de arbitragem, ela acaba trazendo alguma regulação, né? E vejam que são sempre direitos disponíveis. Então, se é um direito indisponível, não é possível utilizar aqui a arbitragem. Esse é um grande ponto aqui para ter em mente. O artigo 3º lá da lei de arbitragem ele diz o seguinte: as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Então é possível colocar em um contrato que, havendo determinado conflito, havendo determinada lide, né,
Então, é possível tentar resolver por meio da convenção de arbitragem, vai colocar uma cláusula lá específica para isso. E essa sentença arbitral, ela tem o mesmo efeito da sentença judicial, pois é obrigatória para as partes. Então, vamos supor assim, decidi resolver o conflito por meio da arbitragem. Não saí vencedor, vou recorrer ao poder judiciário para que lá no judiciário saia alguma coisa diferente. Assim, ressalvadas algumas exceções, né, alguns pontos que a própria lei acaba prevendo. Então, vamos supor que a decisão arbitral ela tenha sido teratológica, ela não respeitou contraditório e ampla defesa. Se não for algo nesse sentido, não é possível a discussão lá judicial, porque entende-se que essa sentença arbitral ela vale como se fosse uma sentença judicial. Não pode recorrer ao judiciário para tentar desfazer isso, exceto em alguns casos, tá? Mas em regra ela é obrigatória, tá? Para todo mundo. E nós temos aqui que, por envolver decisões proferidas no âmbito de um mecanismo privado de resolução de conflitos, a arbitragem desponta como uma alternativa célere à morosidade do sistema judicial. Então, essas formas de resolver conflito, mediação, conciliação e arbitragem, são tentativas de, entre aspas, acelerar, né, a resolução do conflito, que nem sempre acontece, tá? Muito bem, então nós vimos aqui que não havendo a possibilidade de resolução por vias consensuais, haverá a participação do Poder Judiciário para resolver o litígio, como a gente falou. Então lembra lá que a conciliação, mediação e arbitragem estão fora do Poder Judiciário. Cuidado para não confundir com aquela ideia, mas eu já ouvi falar que tem uma audiência de conciliação, audiência de mediação. Isso é outra coisa que a gente vai estudar ainda. Não confunde, isso aqui está fora do processo judicial, não tem nada a ver com justiça, isso aqui ainda. Tá? São técnicas para tentar resolver, mas que não possuem relação com o processo civil especificamente dentro do Poder Judiciário. Está relacionado ao processo civil, mas fora do Poder Judiciário. Tá? E o que é importante a gente ter em mente aqui, conversar um pouquinho a respeito do princípio da inércia, que é a necessidade de provocação do judiciário. Então, o judiciário ele necessita ser provocado. O judiciário, entre aspas, não sai por aí procurando as coisas. Você que tem que levar até o judiciário, movimentar o judiciário, é o princípio da inércia. Você tirar o judiciário da inércia que ele está, para que ele venha analisar o seu caso e, claro, possa, por meio do processo lá, que é, de algum modo, mudar a vida do jurisdicionado, tentar resolver lá a lide. Okay? Muito bem, então aqui temos ainda algumas informações importantes. Então, de acordo com a doutrina, o processo ele é o sistema concebido para compor o conflito. Então ele constitui assim o método, o instrumento que o Estado coloca à disposição dos litigantes para compor a lide. Então, como a gente analisou um conceito de processo lá atrás, essa é a ideia. O processo ele é esse sistema concebido para compor o conflito. Então, a ideia é assim, vocês têm um problema, nós vamos resolver por meio de um processo. Basicamente é isso. Qual que é a grande ideia? Então, lembra que existe um problema, você vai resolver esse problema por meio do processo. E como que esse processo vai ajudar você a resolver esse problema? Por meio de um procedimento. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, então aqui essa informação, o procedimento é aquela sequência de atos processuais, é a forma como o processo se desenvolve. E aqui que é super importante que vocês entendam para que o quebra-cabeça se encaixe nesse momento. Então, o procedimento é a forma como esse processo vai acontecer. Então, tem um problema, como que eu resolvo? Por meio de um processo. Mas como que vai ser esse processo? Aí é o procedimento que você vai levar em consideração. Então, existem dois tipos de processo que vocês têm que conhecer. Então, existe o processo de conhecimento e existe o processo de execução. Então, basicamente aqui, a gente vai analisar com muito mais calma nas próximas aulas, mas qual que é a ideia do processo de conhecimento? Eu levar até o juiz para que o juiz diga quem tem razão. E o processo de execução é, juiz, eu já tenho um papel aqui que diz que eu tenho razão, agora, por favor, manda essa pessoa me pagar. Basicamente é isso. E como que eu vou realmente colocar em prática esse processo? Por meio do procedimento. Então, o procedimento ele pode ser comum ou ele pode ser especial. Então, lá, vocês conhecem o procedimento comum, que é aquele famoso lá do CPC, que é, você vai ajuizar uma demanda, então vai ter a petição inicial, o juiz vai mandar citar, depois o réu vai comparecer à audiência de conciliação. Se não sair a conciliação, o réu vai apresentar a contestação. Depois, se o réu alegar alguma coisa nova, algum fato diferente,
o autor vai apresentar uma réplica, depois vai para o saneamento do processo, depois o juiz marca uma audiência de instrução, depois tem audiência de instrução, depois tem uma sentença. Então, tudo isso aí é um procedimento comum. É como o processo vai ser viabilizado para atingir aquela tutela jurisdicional, né? Ajudar o jurisdicional a resolver seu problema. Então, cuidado para não confundir. Processo é uma coisa, procedimento é outra. Processo é a forma como eu vou, de algum modo, atingir o meu objetivo. E o procedimento é essa forma como que o processo vai acontecer. Qual que é o passo a passo do processo. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa nova. Não. Então, maravilha. Então, mais uma tentativa aqui de exemplo para que isso fique claro para vocês. Então, vocês conhecem lá que no juizado especial civil, você já ouviu falar que mas lá é diferente, porque você já protocola a petição inicial e já é marcado uma audiência lá. Mesmo que você não queira aquela audiência, ela é obrigatória. Mas eu lembro lá que eu estudei no CPC que se o autor falar que não quer fazer acordo e o réu também falar que não quer, essa audiência lá preliminar, lá, essa audiência de conciliação, ela não é marcada. Então, por que existe essa diferença? Porque são dois procedimentos diferentes. Lá no juizado especial civil, que a gente viu anteriormente, existe um rito, um procedimento chamado sumaríssimo, que ele é um procedimento especial. E quando você fala lá do processo civil normal, ele tem um procedimento comum. Então a sequência desses atos vai ser diferente. Então é isso que tem que ficar bem claro. Sempre vai ser um processo judicial. Mas como que esse processo vai acontecer na prática? Que hora que eu apresento a petição inicial? Que hora que eu apresento a contestação? Que horas nós temos audiência de conciliação? E que hora vai ser a de instrução? Então, o momento que isso vai acontecer está relacionado ao procedimento e não ao processo, ok? Então, claro, aula após aula o negócio vai ficando mais claro, vai melhorando. Mas o importante é que vocês tenham essas informações claras na mente, ok? Então, muito obrigado, pessoal, e eu vejo todos na próxima aula. Até breve!